Olá, sou Adriano. Nessa questão, ele fala sobre uma função f par e g ímpar. Temos as afirmações primeira, segunda, terceira. E para fazer a análise dela, vou passar a mostrar agora essa folha, né? Então, temos uma f que é uma função par. Se f é uma função par, a gente pode colocar assim que f de menos x é igual a f de x. Nessa situação, se a gente fosse discutir o gráfico, a função par é aquela que é simétrica em relação ao eixo x das abscissas, das ordenadas, perdão. Eixo vertical das ordenadas, ela tem essa simetria, né? Então, o lado esquerdo seria simétrico ao lado direito, digamos. Tá. No caso, né, o g é uma função ímpar. Então, o g de menos x, esse menos ele sai. E a gente vai usar essas duas condições para poder analisar. Então, por exemplo, no primeiro caso, ele fala sobre f composta g. Então, a gente tem aqui um f composta da função g. Então, o que a gente vai verificar é o que acontece se a gente colocar menos x aqui dentro. Se esse sinal de menos desaparecer, como acontece aqui, é uma função par. Se esse sinal de menos vier para fora, é uma função ímpar. Então, vamos ver o que acontece. A função g de menos x é menos g de x porque é uma função ímpar. Então, aqui é menos g de x, que é ímpar. E esse menos, dentro da função f, que é par, ele desaparece, né? F de menos um dado valor é igual a f do próprio valor. Então, isso aqui é igual a f. Tá. Então, o que aconteceu? Esse menos do valor de x desapareceu, que é essa condição aqui. Esse menos desapareceu. Por isso, o f composta g, f composta g, ela é uma função par. Então, aqui a conclusão, essa função é par. Opa, isso. Agora a gente vai fazer o segundo caso. Tá? No segundo caso, a gente tem f composta g é ímpar. Então, na nossa análise, esse menos desapareceu. Então, essa função é apenas par, né? Então, nesse caso, é verdadeiro. E no segundo caso, falso. Tá. Terceiro caso. Tá, então, vamos por aqui. Agora, olha, interessante, ele vai fazer g composta f. Tá. Então, agora ele começa com a função g. E aqui vamos pôr a f dentro e ver o que acontece com esse sinal de menos. O f é uma função par. Aí lembra, na função par, esse menos desaparece. Então, eu vou substituir o f de menos x pelo próprio f de x. Opa, aqui ficou fraquinho. Tá. E acabou. Acabou, né? Então, o que aconteceu? Esse menos desapareceu. Por isso, o g, licença, g composta a função f, ela é uma função par, que tem essa característica, né? Quer dizer, o GOF, né? Quer dizer, g composta f de menos x, é o próprio g composta f do valor do x, né? Uma função par. Verdadeiro. Perdão, ele está falando que é ímpar. Sim. Ele está falando que é ímpar. Não, é par, é falso. Agora sim. Então, nossa conclusão é primeira, verdadeira. Segunda e terceira, falsas, né? Apenas a primeira verdadeira. É a alternativa A, portanto. Muito obrigado. Bons estudos.